É triste quando a pessoa não dá ouvidos a Deus e deveria dar enquanto é tempo. Há um tempo, irmãos. Há um tempo para tudo nessa vida. A palavra de Deus que debaixo do sol há tempo para todas as coisas. Irmãos, enquanto a pessoa não conseguir resolver aquele problema, ela tem que buscar a solução dentro da palavra. E Deus não é relaxado e negligente. Deus não cochila. Ele vai falar com a pessoa, ele vai mostrar para aquela pessoa. Ele vai falar, ele vai tratar com cada um. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele observa cada um. Cada um. Você quer ver um exemplo disso? O apóstolo Pedro. Você sabe que o Pedro tinha um diferencial dos outros apóstolos, não sabe? Mas como, pastor? Sim, antes do Pentecostes, o Pedro deu muito trabalho para Jesus. Você já leu na Bíblia Jesus chamando a atenção do Pedro? Você já viu que coisa engraçada? Jesus chamava, né? Sim. Quando Jesus queria chamar a atenção do Pedro, teve um momento que Jesus dizia, Simão, Simão, quando Jesus repetia. Né? Às vezes a gente chama alguém fulano, fulano. Jesus repreendeu Pedro e falou, como se Pedro fosse o porta-voz dos outros apóstolos. Jesus disse, Simão, Simão, Satanás vos pediu para você andar com uma peneira. Com a peneira. Quem já leu isso? Vai lá em Lucas. Vai lá em Lucas. Lucas 22, vamos lá. Pedro é avisado. Então, 31, vamos lá? Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Mas Pedro era convencido, né, irmãos? Simão, Simão, ó, Satanás, observa aqui o pronome, por favor, volta lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. O que Jesus está dizendo? Jesus está alertando Pedro, porque sabe que o Pedro antes do Pentecostes, irmãos, ele era muito precipitado, afoito, era. Pedro se tornou um dos maiores apóstolos que este planeta já teve, tá? Escreveu 2 epístolas. Para quem quer ser um cristão maduro, com entendimento, ore a Deus e medite nas cartas de Pedro. São tremendas. Foram escritas às igrejas. Os evangelhos temos que pregar todos. Mas as epístolas é para quem realmente quer compromisso com Jesus. Quem é de Jesus e quer compromisso com Ele. Quer estar assim, grudadinho com Jesus. Jesus virou-se para Pedro e, se reportando a todos os apóstolos, Simão, Simão, Satanás os pediu para passar numa peneira. E a peneira, como é que o trabalhador do campo fazia com a peneira? Ele purificava os grãos, ele peneirava, então pegava tudo, jogava dentro da peneira e rodava a peneira. Pá, 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 pá. Caía a parte fininha e ficava o cascalho em cima, embaixo dos olhos. O cascalho é a sujeira. Jesus estava dizendo, olha, Simão, o diabo está procurando sujeira em vocês. Está procurando as falhas de vocês. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Por quê? Pedro veio amargar por não ter dado atenção. Pedro afoitamente, eu estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor. Eu vou até para a prisão contigo, vou preso contigo, vou para a morte. Ah, é? Antes que o galo cante 3 vezes, já me terá negado. E assim foi. No momento que Jesus foi preso, é que eu não quero manusear muito, mas Mateus diz que todos os apóstolos fugiram. Ninguém quis pagar o preço de ser preso naquela hora. Depois Pedro foi preso algumas vezes por pregar a palavra, mas até então, criancice. Mas e aí? Pedro se desvia, se senta no pátio do pretório, Jesus está sendo preso e levado. Pedro está no meio dos pecadores para disfarçar, tipo, não conheço esse sujeito, não tem nada a ver com ele. E Jesus está sendo levado preso. E diz uma parte da palavra, que eu também não vou manusear agora, que Jesus, indo preso, se vira e olha para o Pedro. Não, Jesus não olhou, irmãos, para castigar o Pedro. Só para fazer ele lembrar, por que você não me ouviu?
Por que você não me ouviu? O olhar de Jesus foi esse. Com certeza absoluta. Por que não ouviu? Às vezes o casamento é destruído dentro da igreja, irmãos. Porque na palavra, o Senhor Deus tem as ordens para o marido. A forma do marido se conduzir dentro do casamento. Deus fala com o solteiro. O solteiro, a santidade. O casado, a postura do marido que ama a sua mulher. Mas fala para a mulher casada da submissão ao seu marido. Aí Deus fala com o empregado, para ele ter o zelo do seu trabalho, mesmo na ausência do seu patrão, porque os olhos do Senhor estão sobre ele. Deus fala, mas a pessoa não ouve, irmãos. Aí o que acontece? O que acontece quando a pessoa não ouve? Deus fala e a pessoa não ouve. Deus se retira. Ele fala, repreende, torna a falar, mas não dá atenção. Sabe o que acontece? Cai na cilada. O diabo encontra espaço. Aí a pessoa sofre. Foi o caso do Pedro. O Pedro não deu ouvidos, negou a Jesus aquelas 3 vezes, veementemente, ficou envergonhado, porque Jesus ressuscitou. Aliás, nós vimos num culto anterior, quando Jesus ressuscitou, Pedro estava pescando peixe, e Jesus tinha dito, Pedro, de agora em diante você vai pescar homem, você não vai mais pescar peixe. Estava Pedro pescando peixe, cascudo que só ele. E aí Jesus vai à beira do mar da Galileia. Essa parte é fantástica. Jesus ressuscita. Ele vai encontrar com os apóstolos. Estão eles exaustos, famintos. E Jesus chega, irmãos, vira-se para eles e pergunta assim: filhos, vocês têm o que comer? Quem já leu isso na Bíblia? Caramba, emocionante demais. O amor de Jesus é muito lindo, irmãos, é muito grande.